deputados e chegou a algumas conclusões do ponto de vista do governo aterradoras. Vocês concluíram, se eu estou citando corretamente o trabalho que vocês fizeram e publicaram, que a oposição dentro do Congresso ao governo é muito maior até do que vocês mesmos imaginavam. Isto reflete uma percepção do parlamentar disto que a Fátima acabou de dizer, baseada em pesquisas. Segundo a Fátima, o que era uma avaliação crítica que a gente podia identificar em determinados segmentos sociais, hoje se espalhou de maneira abrangente para outros grupos também. Bom, em primeiro lugar, muitas vezes o parlamentar apoia ou se opõe ao governo em razão do tratamento que ele recebe do próprio governo. Esse governo é notório em maltratar os parlamentares. É histórico isso aí. Isso aí é uma questão que vem desde o início do primeiro mandato de Dilma. Então, evidente, quando ela tinha 60% de popularidade, o custo era difícil enfrentá-la, porque o custo político vindo das ruas, né, poderia atrapalhar a vida do parlamentar. Agora, na hora que a popularidade dela despenca e a competência política para a pequena política e no diálogo com o Congresso não melhora, aí a oposição lá dentro termina aumentando ainda mais. Quer dizer, então o que existe hoje é um sentimento muito forte, autonomista dentro do Congresso, é um sentimento generalizado que não é partidário, é um sentimento de corpo. Deixa eu fazer a provocação, porque foi um dos grandes assuntos na semana que passou. Você situa o comportamento hostil do Congresso em relação ao governo, como você acabou de descrever, por uma série de fatores, até eu diria, entre aspas, históricos. Ou é porque são achacadores, como o ministro da Educação os descreveu. Quanto pior, melhor a situação para os achacadores, porque daí eles conseguem impor a vontade com mais facilidade perante o Executivo. Olha, o ministro é muito infeliz em usar essa expressão. Primeiro que é impossível acreditar que existam 300 deputados que sejam absolutamente bandidos e achacadores. Quer dizer, você pode até admitir que num corpo de 513 tenham alguns ou muitos até, que não sejam lá os melhores e com uma conduta adequada. Mas generalizar dessa forma é um absurdo. Agora, o certo é que existe um relacionamento político entre Congresso e Poder Executivo. Este relacionamento é o que se chama de presidencialismo de coalizão. Este relacionamento, presidencialismo de coalizão, para funcionar bem, tem que ter uma paridade na participação dos partidos que suportam o governo dentro do Poder Executivo e um relacionamento de aliados, né, dentro do governo. Ora, na época do governo Lula, como eu disse aqui mesmo, as emendas dos parlamentares eram executadas quase 100% dos aliados da base e quase 50% da oposição. Era um acordo que basicamente existia. No primeiro mandato de Dilma, esse acordo foi rompido e gerou uma reação que foi a aprovação do orçamento impositivo, que obriga o Executivo a impor um fato imediatamente interpretado como derrota do governo no Congresso. Derrota do governo. Então, o fato é que existiu a precariedade ou a degradação do diálogo político no primeiro mandato de Dilma, está pagando um preço ou cobrando um preço agora no segundo mandato. E se associa aí tanto a questão política quanto o que piora mais é o fato que as ruas se mobilizam contra o governo e pior, a popularidade cai para níveis muito baixos. Então, a soma disso tudo faz com que o relacionamento político piore muito. E nesse ponto o Congresso nunca irá ficar contra as ruas. Ele vai sempre prestar atenção de como a popularidade como a popularidade do governo se manifesta e, sobretudo, as mobilizações populares já previstas para o mês que vem. Boa, eu acho que a gente até